Olá pessoal, Lívio Linhares, hoje trabalhando o assunto SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atende pelo número 192, foi criado em 2004 e hoje estaremos trabalhando diversos temas, alguns mais conceitos iniciais ou básicos, até entrarmos em etapas de regulação. Ok? Para quem não me conhece, eu tenho uma boa experiência com gestão em saúde, inclusive montando uma unidade de suporte móvel de urgência, o SAMU, em Pernambuco, a terceira macro-região, a cidade de Serra Talhada. Também tenho uma boa experiência com pacientes críticos, desde o ambiente de emergência a principalmente o ambiente de UTI, ok? De terapia intensiva. Então vamos lá. Existem dois conceitos básicos que já foram alvo de muita ou alguma polêmica, que seria a diferença básica entre urgência e emergência. Urgência. O agravo afeta o indivíduo, oferecendo risco potencial à saúde, necessitando de assistência médica imediata. Já a emergência, o risco é iminente à saúde ou é uma situação de sofrimento intenso, necessitando de tratamento médico imediato. Então, urgência, risco potencial, necessitando de assistência imediata. Já a emergência, o risco iminente, necessitando de tratamento imediato. É importante estarmos atentos ao que vamos entrar em chamado de grau de urgências, que estará associado com o nível de classificação dessas urgências, se baseando principalmente no fato da necessidade de cuidados agudos. Anteriormente, até se discutia muito, afinal, quem não pode esperar era a emergência, conforme falava o CFM e os Estados Unidos, ou era a urgência, conforme o Aurélio, do dicionário. Ficou estabelecido, então, o grau de urgências, que é o nível de classificação baseado na necessidade de cuidados agudos. Foi até estabelecido uma fórmula chamada urgência é igual gravidade vezes a atenção ao nível de recursos necessários vezes o valor social dividido sobre o tempo. Ou seja, o tempo acaba sendo inversamente proporcional à urgência. Lê-se tempo, a diferença entre tempo de início dos sintomas para o intervalo necessário para iniciar o tratamento. Quanto menor esse intervalo necessário, maior o grau de urgência. Em relação à questão de gravidade, da porção superior, que é exatamente diretamente proporcional. Quanto maior a gravidade, maior a urgência. Quanto maior a atenção ou necessidade de recursos, acaba que vocês vão ver que recursos acaba sendo o principal influenciador para definir a transferência. Já o valor social, afinal, até que ponto tem pressão social envolvida para aquela ocorrência, né? Uma autoridade, por exemplo, até que ponto existe comoção associada, por exemplo, quando ocorre um óbito. Então, quanto maior também o valor social, maior a urgência. Em relação à gravidade, é claro que o paciente já estando em um serviço hospitalar, essa regulação já pode ser feita com um pouco mais de cautela ou calma. É diferente do suporte quando ele é dado já imediatamente ao solicitante, que ali realmente tem que ser tudo muito mais objetivo, de alguma forma muito mais protocolada para garantir uma resposta mais rápida ao contexto da situação. Em relação aos tipos de situações, a gente vai então poder avaliar durante a regulação e definir qual é o grau de urgência. O grau de urgência, baseado no nível de classificação das urgências, ele vai ser separado em 4 tópicos. Número 1, a urgência de prioridade absoluta ou máxima, que é exatamente... E assim entraremos quanto ao nível de classificação das urgências. São 4 os níveis de classificação das urgências. A gente vai ver urgência de prioridade absoluta,
também chamado de emergência. Urgência de prioridade moderada, baixa e urgência de prioridade mínima. A urgência de prioridade absoluta é exatamente a situação em que tem um risco iminente à vida, perda de capacidade funcional grave, iminente ou secundária ao agravo. Diante dessa situação, se configura a urgência máxima, por exemplo, indicativo de unidade de suporte avançado. A USA para ir imediatamente essa ocorrência. Já a urgência de prioridade moderada e baixa, ambas precisam de atendimento em poucas horas. Só que a moderada é atendimento médico e a baixa, atendimento não médico. E a urgência de prioridade mínima é aquela que orientações serão suficientes para conduzir o caso. E aí você vai discutir sobre medicamentos, desde para orientar um ajuste do que já toma, por exemplo, ao indicar alguma medicação baseado no que já tem em casa ou que a pessoa possa adquirir, por exemplo, assim como encaminhamentos e também outros tipos de cuidados que você pode estar orientando até essa família, esse solicitante conseguir buscar uma ajuda mais formal em uma unidade de saúde em um momento mais oportuno. É importante estar lembrando do princípio da potencialidade, que é justamente o quê? A mudança do grau de urgência, que pode estar ocorrendo em função do tempo, assim como também do tipo de transporte que esteja envolvido. Por isso a importância de estimar bem a gravidade a cada caso, para justamente saber qual tipo de suporte enviar, estando atento para a possibilidade de mudança de gravidade. Entre as atribuições que a gente vai observar do SAMU, a gente observa que é um órgão praticamente de atividades técnicas administrativas, onde vai ocorrer o gerenciamento de conflitos e poderes, em que você precisa estar atento para garantir os recursos necessários para justamente ter uma melhor atenção de resolução a cada caso. E assim segue justamente toda a parte da regulação, onde ela se limita a agravos de urgência, onde você vai fazer o gerenciamento da rede hierarquizada para garantir uma boa atenção nesse sentido. Por isso a importância de se valer do conhecimento de como está a operacionalidade dessas redes, como elas estão realmente no dia disponível para você. Por isso a importância da checagem diária nesse contexto e sempre atento para sanar a deficiência entre os diversos níveis de atenção, que pode ser algo solicitado para você. O SAMU também ele vai ajudar em eventos de riscos, desde ocasionalmente apoio local, assim como à distância também, no caso priorizando um canal de comunicação, para conseguir dar um suporte mais ágil, caso necessário. Também faz parte estratégias de atendimento a múltiplas vítimas, assim se valendo da parceria, por exemplo, com Corpo de Bombeiros, Infraero, Defesa Civil, Polícia, onde pode ser até organizado, a partir de um bom contato com essas corporações, pode ser organizado estratégias de simulação para poder fortalecer o vínculo, o entrosamento e uma boa gestão de operação. Além do mais, o SAMU ele acaba sendo um polo de educação permanente, desde trabalhando a parte epidemiológica com estudos, assim como o apoio participativo no SUS. E assim também ele acaba sendo importante participar da estruturação de palestras, envolvendo, por exemplo, o primeiro atendimento de urgências, tanto em comunidades carentes quanto em outras instituições. E aí você vai poder observar a certa complexidade que envolve para o trabalho nessa corporação. Vai envolver, então, habilidades especiais do médico, habilidades gerais, por exemplo, como o equilíbrio emocional, o autocontrole é de extrema importância,
assim como habilidade física, destreza manual, principalmente para o médico que vai operar na USA, né, a unidade de suporte avançado. Lembrar que é super válido e diferenciado o médico que consegue trabalhar em equipe. Para isso, vale uma boa habilidade de comunicação. A parte de capacidade também de trabalhar a parte desde a nível de supervisão da própria equipe, assim como a parte de educação dela, se valendo, por exemplo, da disponibilidade para o gestor da parte de educação continuada. É importante também estar disposto sempre para capacitação, recertificações, estar atento também para as ações orientadas, sempre disposto a cumprir essas questões, atento para sempre estar honrando com o Código de Ética Médica e principalmente a questão da regulação, do acompanhamento das solicitações, desde a vítima no local, assim como a continuidade do cuidado até a entrega do médico da unidade de destino, onde esse vai estar se responsabilizando. Aí sim está concluída a sua missão nessa fase. Está atento para chamadas de auxílio, a parte análise da demanda, classificação de prioridades, seleção do meio correto para isso, meio de transporte, por exemplo, sempre para garantir o quê? Uma resposta mais eficaz. E aí vale a questão de estar atento para estar atualizado, tanto no que está disponível no meio pré-hospitalar, afinal, como é que está hoje a sua ambulância avançada? Tem todos os materiais, as medicações, o que é necessário para uma situação de urgência? Então é importante estar atento com essa questão, com o checklist, para ver se está em dias e se já foi solicitado, por exemplo, algo que possa estar faltando. Assim como você está atento para a sua rede, né? Disponível a rede de urgências, se também está tudo completo para justamente lhe dar o suporte que possa vir a precisar. Então, conheça a rede de serviços, como está a parte pré-hospitalar, que lhe dá suporte local, por exemplo, com a sua ambulância avançada, e assim você conseguir regular com maior maestria. Finalmente, estaremos entrando nas etapas de regulação. Primeiro são duas figuras principais, dois profissionais que vão se destacar nessa etapa da regulação. O primeiro deles é o TARM, o técnico auxiliar de regulação médica, e o próprio médico. Nós conseguimos dividir a etapa de regulação, nós podemos dividir em 4 protocolos, chamado de RM1, que se divide em 2 partes, vai desde o acolhimento telefônico, a abordagem do caso, isso tudo realizado pelo TARM. O RM2, ou protocolo Master, onde vai ter o quê? A classificação de risco para aquela ocorrência, também realizada pelo TARM, que ele vai estar avaliando a questão do nível de consciência, a parte respiratória e a parte circulatória. Lembrando que, diante dessa situação da abordagem do caso, e que é a segunda parte do RM1, e o RM2, onde vai estar classificando o risco, se já identificar sinais de extrema urgência, por exemplo, insuficiência respiratória aguda ou rebaixamento do nível de consciência, ele já vai pular para a 4ª parte do protocolo, que vai ser justamente prioridade do APH. Então, onde o médico estará realizando a prioridade do atendimento pré-hospitalar. Caso não identifique nenhum sinal de extrema urgência, ele vai seguir para a etapa 3 do protocolo de regulação, que vai ser a abordagem das queixas. Ok? Então, RM1, 2 e 3 está relacionado ao TARM e RM4, o médico abordando a prioridade no atendimento pré-hospitalar. Vamos lá. RM1, acolhimento telefônico. O TARM, nessa fase, ele precisa de extrema objetividade
nas frases iniciais, justamente para ele já ter uma mensuração mais ou menos da gravidade. Em seguida, por exemplo, atender ao primeiro toque, se identificar pelo nome, captar imediatamente o nome do solicitante e tratá-lo pelo nome dado. E assim, começar a desenvolver perguntas objetivas, protocoladas, uma linguagem clara, não técnica, com dados relacionados apenas que forem necessários. E assim, poder já estabelecer algum vínculo de confiança para justamente ter chance de anotar tudo de maneira mais fidedigna. Lembrar que as primeiras expressões ou frases retratam potencialmente a qualidade ou a magnitude da gravidade. Então, por isso a importância de estar atento ao que primeiro é professado pelo solicitante. Lembrar que ele pode estar muito ansioso, da importância de você estar atento para conduzir tudo de maneira mais calma, pedindo, no caso, ajuda, para justamente tranquilizá-lo e assim ele conseguir se expressar melhor. Ok? A parte 2, que é a abordagem do caso, ele vai contemplar 3 dos tópicos ou grupos sindrômicos de maior gravidade, que vai ser o quê? Síndrome de valência forte e síndrome de etiologia potencialmente grave. Aqui vai começar o atendimento, abordagem primária, que é quando ainda não ocorreu o quê? Intervenção da equipe profissional. Aqui vai ter um interrogatório específico para justamente ele captar os sinais e sintomas para direcionar para um diagnóstico sindrômico e assim termos uma pré-hipótese diagnóstica. Daí a importância de estar induzindo um relato calmo para justificar logo ou não o envio da unidade de suporte avançado, se perceber uma gravidade maior no caso. E aí vale considerar aquela forma inicialmente citada, que urgência é igual a G vezes A vezes V sobre o T, gravidade, atenção ou recurso necessário para a ocorrência, valor social sobre o tempo. Em relação a esses 2 S's iniciais das 3 síndromes que serão citadas, na parte 2 então do RM1, né, abordagem telefônica é a parte 1, a parte 2 é a abordagem do caso. Você vai trabalhar os 2 S's, valência, síndrome da valência forte e etiologia forte. No caso da valência forte, quando estamos diante de uma autoridade. Imagina uma mega autoridade, por exemplo, participando de um show, de um evento, uma solenidade, sofreu uma queda de um palco, por exemplo, ou algum tipo de agressão. Acaba, justamente pelo contexto social que pode ocorrer de agravo maior no local, na região, isso vai se configurar uma urgência muito maior, por exemplo. Também diante do fato da morte. Acaba sendo um evento que pode envolver muita comoção e aí é importante intervenção rápida nesse contexto também. Uma situação que já ocorreu, óbito. A questão também da síndrome de etiologia potencialmente grave, por exemplo. Etiologia significa causa. Então, uma causa grave, por exemplo, potencialmente grave, a queda de um prédio, um indivíduo que foi baleado, ou por múltiplos projéteis, ou, por exemplo, de uma arma, um calibre avançado. O indivíduo também que, por exemplo, sofreu um atropelamento, uma paciente que está parindo, tudo isso configura uma situação de síndrome de etiologia potencialmente grave. E assim vamos avançar para o terceiro S, que caso não tenha nenhum dos S, você não vai precisar já enviar para o médico, continuar, dar seguimento na regulação, aí você podendo então ir para o próximo S, que já entra no protocolo RM2 ou Master. RM2 ou Master vai trabalhar a síndrome
de semiologia potencialmente grave. Então, onde você vai estar atento para sinais e sintomas associados a maior gravidade. O TARM aqui vai investigar o quê? A parte respiratória, circulatória e a parte do nível de consciência, parte neurológica. Por exemplo, ele vai ver, tentar fazer uma estimativa qualitativa da parte respiratória. Afinal, está mexendo o tórax? Está mexendo o abdômen? Até porque, por exemplo, o homem tem um padrão respiratório mais abdominal. Daí a importância de perguntar isso. Mexe o abdômen? Mexe o tórax? Já a mulher não. O padrão respiratório é mais torácico. Outra pergunta. Está saindo ar pelo nariz? Como é que está a cor da pele? Está arroxeado? Está cinza? Está como? Está cianótico? Você vai sempre estar atento para adequar a sua linguagem à do solicitante. A parte circulatória, você pode pedir, checa o pulso dela, do paciente, no pescoço, porque por mais que muitas pessoas não consigam mensurar bem ou sentir bem, quando ele é muito nítido, muito vigoroso, a pessoa já consegue perceber. Eu sinto bater sim o pulso no pescoço. Então você já, pelo menos a parte cardíaca, esse coração está bombeando. E assim você pode também pedir para checar como é que está a cor dos lábios, da pele, a temperatura, está quente ou não, tem sinais, será aparente de febre? Ou realmente você nem está percebendo algum nível de temperatura? Afinal, as extremidades como é que estão? Estão frias? A pele está quente? Então, você observa uma sudorese, né? Tem muito suor associado. E a parte do nível de consciência será perguntas num nível bem objetivo. Por exemplo, o paciente está abrindo os olhos. Quando você chama o estimulador, você pode orientar. Tenta apertar estimulador, por exemplo, na região entre os mamilos, no externo, com a ponta do dedo. Faz uma fricção mais forte, a ponto de você perceber que estaria gerando dor. Então, se ele reage à dor, se ele reage ao chamado, tem algo do tipo, ele se mexe quando você percebeu mexer algum membro, braço, perna, coisa do tipo. São perguntas importantes para você já mensurar também a parte neurológica, o nível de consciência. Caso você identifique 2 de 3 dessas alterações, já se configura como uma síndrome de semiologia potencialmente grave. Já manda para o médico regulador. Interessante, fazendo alguma observação quanto a esse contexto, que essas perguntas ela não segue uma lógica para determinar a patologia. Vai sempre estar se baseando a partir da queixa que você recebe, a queixa que lhe é apresentada. Outra observação interessante é que a percepção ela é sempre baseada nos sentidos do informante e não no sentido do médico. Então acaba sendo um segundo desafio associado a isso. E aí partindo para o RM3, que é a abordagem das queixas, você vai justamente relatar que não houve nenhuma percepção, identificação de alguns dos S's. Você relata também qual foi o sinal, o sintoma que motivou a ligação, para justamente fazer questionamentos associados a isso, para justamente você chegar na terceiro tópico de relato, que é o apelido da situação. Afinal, é um quadro de alergia, o apelido? Foi um AVC? Uma dor torácica? É uma regulação que está sendo solicitada? Então, qual tipo de apelido envolvido? Foi queda? Até porque para cada apelido existe um protocolo de regulação. Pode ser o tema para uma outra aula. Nessa são as etapas de regulação. Então, a parte do protocolo RM3, que vai ser justamente o quê? A abordagem das queixas, além dessas 3 anotações importantes,
você vai justamente também revisar o que perguntou, para justamente perguntar o que ainda não foi feito, assim como puxar de informação o que não foi relatado inicialmente. Uma vez você anotando todas essas três, passando por essas três etapas do protocolo, você entra no protocolo RM4, que é onde você passa para o médico realizar a decisão dele. Lembrar que ele não vai estar mais perguntando o que o TAR me perguntou, vai evitar isso, justamente, colega, para você poder ganhar tempo nisso. Daí a importância do TAR me anotar tudo para você ganhar tempo em cima disso. E só vai fazer perguntas adicionais de maneira breve, dirigida, para você chegar na segunda parte da sua regulação, que é a prioridade de atendimento pré-hospitalar, onde você vai trabalhar 4 níveis de urgências, que são até semelhantes ao protocolo de Manchester. Você vai classificar o nível de urgências em vermelho, amarelo, verde e azul. Por exemplo, vermelho, prioridade máxima, atendimento em 15 minutos. Aqui você vai acompanhar por telemedicina do local no momento de liberação da ambulância avançada até a chegada da equipe. Já amarelo vai ser o tempo de resposta até 30 minutos. Verde e azul, no caso, a prioridade já é baixa para verde e azul, prioridade mínima, onde ambas vão se resumir a orientações. Então, vermelho, prioridade máxima, amarela, prioridade alta, vermelho com atendimento em 15 minutos, amarela com atendimento em 30 minutos. Já as demais, verde e azul, orientações. Então, só recapitulando, RM1, 2, 3, que podem ficar para o TARM, e RM4, que vai ficar para a decisão médica. Ok? Qualquer dúvida, algum esclarecimento mais, avisem. Sugestões de temas também, comentem aí. Vamos seguir firme. Está até começando a serenar. Acredito que está sendo finalizada a aula no momento certo. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço.